Boa Boa noite, bom noite. dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo quando vocês vão acessar essa nossa live do Bio 2, Biodança Bio 2. Mais uma live, entrevista que fazemos às sextas-feiras, em geral às 19, 19h30. E hoje temos uma convidada maravilhosa, que é uma facilitadora aqui de Brasília, do DF, a Olga, que tem um trabalho lindo, maravilhoso, diferenciado com biodança. Começamos. Eu sou Esteban, Eu sou Sheila. nós somos o Bio 2 Biodança, ajudamos você a assumir o protagonismo da tua própria vida e a Expressar expressar com com liberdade liberdade. quem você realmente é. Essa conversa de hoje promete. Vai ser muito bom conversar com a Olga. Sim, Olga é muito querida, é Muito. uma amiga querida, uma pessoa muito sensível, muito amorosa. Vai ser muito bom conversar com a Olga. Bem-vinda. Finalmente. Que bom. Que bom, que bom. Esse mundo da tecnologia me deixa agoniada. Ah, É, a mim também. Eu que sou extremamente controladora, eu quero controlar tudo, Olga. Aí, nossa, quando dá essas questões assim, eu fico assim, pensando. Mas se todo mundo já está vendo, não tem Ótimo, problema. perfeito. Vamos tocar Vamos o barco. lá, vamos Vamos lá. tocar o barco. Bem-vinda. O espaço é todo seu. Agradecemos ter aceitado o nosso convite. E é um bate-papo informal. E algumas pessoas já entraram, fazem parte aqui da nossa roda. E quem quiser participar, fazer uma pergunta, contribuir com alguma coisa, será muito bem-vindo também. Uhum. Com certeza, absoluta. oh, Então, a Vamos. nossa super convidada de hoje, a Olga, ela é facilitadora de biodança aqui no Distrito Federal, em Brasília. Faz, tem grupos, faz trabalhos principalmente em cidades satélites aqui do DF. Já trabalhou com grupos sociais e grupos de pessoas com deficiência visual. E ela vai contar um pouquinho da história dela na biodança para a gente. Sim. Uhum. E aí começamos com uma pergunta que a gente gosta de fazer, Olga, que é como você conheceu a biodança? Qual era o seu momento de vida, né? Quando você conheceu a biodança? eu devo ter, deve ter chegado para mim, né? Primeiro, boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar, de poder divulgar esse trabalho para além do plano, né? Então, eu sempre morei aqui para a região de Taguatinga, Ceilândia. Eu devo ter recebido um convite de biodança lá na era do e-mail ainda, né? E não sei como chegou. E eu fui para uma aula de biodança com a Mônica Felizola. Fui para essa aula até com minha filha, que ainda era adolescente, e quando eu saí da aula, eu falei, filha, eu alcancei o céu. E ela, ai, mãe, que conversa mais estranha. Eu falei, não, eu tô te falando, eu alcancei o céu. Ela não gostou dessa fala. Mas quando eu saí daquela porta, eu saí com a certeza de que eu tinha que aprender aquilo para levar para mais pessoas. Então, eu mudei toda a minha agenda que eu tinha à noite para começar a fazer a biodança e queria fazer a formação. E naquela época, pelo menos da nossa turma, você tinha que ter quase que um ano de biodança em grupo regular, 9 meses, um ano, era um período maior. E aí eu esperei isso e muito ansiosa, então assim, eu nunca faltei nenhum módulo, eu nunca deixei de entregar um relatório, eu fui a primeira que fiz o estágio, a primeira a apresentar a monografia, porque a ansiedade era demais. E aí eu comecei, então, a fazer o estágio, trabalhando com um grupo de deficientes visuais em Taguatinga, na Biblioteca Braille, que fica ali no centro de Taguatinga, dentro do Teatro da Praça. Eu já tinha feito um trabalho com deficientes visuais e eu resolvi fazer o estágio da biodança com esse grupo, né? E Noemi Cristina, que era a minha supervisora, né, falou, nossa, é um desafio. Falei, mas é esse que eu
quero, não quero fazer com outro grupo. E comecei a fazer, né? E assim, é um universo muito diferente de você estar num grupo de pessoas videntes, né? Quando a gente trabalha com deficientes visuais, a gente chama DV, deficiente visual, e vidente é quem enxerga, né? Então, quando você está num grupo de pessoas que enxergam, você tem aquela curva da biodança que você mostra, e aquilo ali não sai do ritmo, porque está todo mundo vendo, então você faz a demonstração e flui. Num grupo de deficientes visuais, é diferente. Primeiro que você não pode ter um grupo grande, né? 10 pessoas já é muita coisa. Porque você vai fazer uma roda, você tem que sair pegando cada um, colocando na roda, dando a mão de um para o outro. Você vai fazer uma sincronização, você tem que primeiro ensinar para cada um como que é, e aí você vai formando esses pares. Se você pede uma troca, você que tem que sair trocando, né? Não é uma coisa tão espontânea, mas a coisa flui, e flui assim, de uma forma muito linda. Um processo mais demorado, né? Quando a gente pensa que você passa um ano num grupo de iniciantes e já tem uma resposta rápida, num grupo social ou com alguma deficiência, isso é um período maior, por várias questões, né? E no caso de deficientes visuais é isso, porque você sai sempre tendo que apresentar cada exercício, né? O aluno tem que tocar você. Então, eles sempre perguntavam, mas eu posso tocar você, professor? Eu chamava de professor. Eu falei, não, tem que me tocar. Então, você vai ensinar a segmentar, eles têm que te tocar para sentir como que é o movimento, um segmentar de ombro, de quadril, enfim, tudo você precisa ser tocada para eles conseguirem visualizar. Então, eu trabalhava com bambolê, por exemplo. Eu comprei bambolê para eles terem ideia de como é um bambolê. Né? Porque num grupo de deficientes, você tem aquele que nasceu com a deficiência, você pode ter alguém que perdeu aos 5 anos de idade, ou perdeu na adolescência, ou perdeu com 30 anos por uma questão de saúde, né? Muitos perdem por questões de saúde. Então, você tem deficientes, então, com perda total, com baixa visão, monocular, que às vezes só enxerga de um olho. Então, você tem tudo isso. Então, quando você entra num grupo desses, você tem que perguntar: quanto que você enxerga? Você está me enxergando? Fala como é minha roupa, fala como é meu cabelo, para você ter uma noção de como que você vai trabalhar. Isso não é que eu cheguei sabendo, não, gente. Às vezes eu deixava uma cadeira no meio ali, esquecia que a pessoa não enxergava e batia a canela. Aí você vai aprendendo, né? Por exemplo, na biodança a gente faz tudo descalço. Quando eu fui trabalhar com deficientes, eu levava papel, um pregador, para eu colocar o nome de cada um naquele par de sapato, porque depois eu ia ficar louca sem saber de quem que era o par de sapato, né? Você tem que ter essas coisas, essa noção toda. Olga, Diga, Sheila. assim, nossa, que experiência, assim, nós estamos aqui, né, que a gente Sim. trabalha com biodança, mas grupos, digamos, regulares, né, pessoas que são, como você disse, videntes, né, que enxergam, então, é bem diferente mesmo, isso que você está falando para a gente é incrível, né, Sim, e tão diferente, né? Tão muito diverso. diferente a metodologia mesmo, né? E mais de uma disposição, né? De uma afetividade enorme, né? Com certeza. Enorme. Mas então estamos aqui nos sentindo tocados. Quando principalmente você disse, olha, eu tenho que deixar eles me tocarem para saberem como é o movimento, né? E fala para a gente assim, por que essa escolha, né? De trabalhar com deficientes visuais, né? Porque de que forma isso te tocou? Por que se desafiou mais? Porque já você sabe, todos nós facilitadores sabemos que facilitar grupo de biodança é um desafio enorme. Formar um grupo é um desafio enorme. Então, por que se desafiou mais? Você gosta de desafio, viu, menina?
Como eu falei, eu comecei a fazer alguma coisa com deficientes visuais, porque eu dou uma oficina chamada Cura das Atitudes. Então, eu fiz com eles. E eu nunca tinha me passado pela cabeça trabalhar com grupo com nenhuma deficiência, né? Eu queria trabalhar, a princípio, com idosos. Mas esse grupo chegou para mim, essas pessoas chegaram e eu vi que ali tinha uma oportunidade de dar algo a mais, porque eles amam a biodança. Porque são pessoas que não são muito tocadas, embora tudo eles tenham que tocar, né? Mas, por exemplo, tinha aluno que falava, professora, eu fiquei esperando esse encontro para poder dar um abraço. A vida do... Desculpa eu me emocionar, vocês me conhecem, sabe que eu me emociono. Então, é uma vida muito solitária, gente, muito solitária. Vocês não têm noção. Quando a gente conversa, trabalha, eu não trabalhei sozinha, né? Depois Rita veio comigo também, a gente ficou com esse grupo até 2019 e a gente aprendeu muito, 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 porque é uma coisa grandiosa, porque a biodança é muito mais do que o que se apresenta naquele mundo que a gente já conhece, sabe? Da pessoa, por exemplo, você fazer um acariciamento de rosto, eu lembro que eles falaram, nossa, a gente tá, porque a Biblioteca Braille é o ponto de encontro de muitos deficientes, de Santa Maria de Recanto, de Samambaia, do Gama, de Braslândia. Aquele é o lugar onde eles fazem todas as atividades deles, né? Mas eles conversam e tudo, mas eles nunca tocaram no rosto. Então, quando eu pedi a primeira vez, vamos fazer o acariciamento de rosto, que eles puderam reconhecer aqueles amigos de tanto tempo, tocando, sentindo como que era o rosto, como que era o cabelo. Nossa, isso emocionou demais a eles. E a nós também, né? Porque são coisas assim que a gente pensa, é tão simples, mas não é. É muito forte. Né? Por exemplo, eu posso ler aqui alguns depoimentos, eu separei aqui alguns depoimentos deles. Teve uma que falou assim, ela tinha 15% de visão, muito pouco. E ela se achava que ela tinha autonomia, que ela conseguia fazer tudo. E aí a gente fez a vivência de carregar bolha, né? Aquela vivência. E aí ela percebeu que ela não era tão autônoma como ela imaginava, que ela era frágil como a bolha. E que temos que nos blindar de certas coisas que o mundo está lá fora. Eu estou lendo exatamente como a fala deles, né? Então, esse foi uma coisa que falaram. Outro falou, com a biodança, eu tenho compreensão da eternidade. Quando você se aproxima de outra pessoa, o calor humano faz com que você seja reconhecido. A biodança me deu autonomia. E junto com eles, eu entrei com outro projeto, que é a biodança no parque, onde eu trabalho questões ambientais. E o primeiro que eu fiz foi com eles. E aí nós levamos, eu e Rita, levamos para o parque aqui de Taguatinga, Saburô Noyama, mais conhecido como Vai Quem Quer. E aí um falou, pude abraçar uma árvore que eu nunca imaginava que era uma vida. Nós somos o pó, a areia, o vento. Isso é Rolando, gente, falando na poesia dele, né? Nós somos o pó, a areia, o vento. Eu não comentei exatamente sobre aquelas falas de Rolando, e eles falaram. Outro falou, a biodança trouxe agregação muito boa na minha vida. Eu era cego 2 vezes mais antes da biodança. Então, esse aqui é só um pouquinho assim, do que eu catei, né, para fazer o trabalho da monografia. Mas para vocês verem a dimensão disso, o princípio biocêntrico mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa muito contestadora, não sou de reclamar, mas eu contesto muito. Eu gosto de cultivar o sentimento da indignação dentro de mim, porque eu acho que quando a gente perde esse sentimento, a gente deixa de ser um pouco ser humano. E eu busco sempre nos meus trabalhos sociais trazer temas atuais para o grupo, né?
eu falo de democracia e eu danço a democracia. Eu já dei aula para outros grupos sociais em que eu trabalhei a Constituição, o artigo 5º da Constituição. As pessoas não sabem o que é esse livro, a importância dele. Então, como é que você leva a biodança para essas comunidades sem trazer esse social para dentro? Para mim, não bate, porque o princípio biocêntrico, e aí não sou eu que falo, é Rolando, quando ele fala que uma técnica de grupo é também de massa, você tem que levar essa questão política, não partidária. Eu deixo sempre muito claro, mas pegar esses conteúdos, né? Como é que você trabalha a biodança, o princípio biocêntrico, e você não vai pedir que as pessoas tomem vacina, que as pessoas se consultem regularmente. Eu faço esse trabalho. Os meus grupos da Samambaia, que eu comecei lá por um pedido para a gente trabalhar com mulheres em estado de vulnerabilidade. Olga, Oi. Antes de você falar nos grupos sociais, queria falar mais um pouquinho, se possível, sobre o grupo de deficientes visuais. E as falas que você colocou aqui há pouco são muito emocionantes, são muito fortes, muito interessantes. A última que você colocou, que um dos deficientes disse: eu era cego 2 vezes. E como a biodança e a possibilidade de ter contato, de tocar pessoas que eram amigas dele, mas ele nunca tinha tocado o rosto, e por isso mesmo talvez não sabia exatamente como era a pessoa, o cabelo, né? A possibilidade de enxergar, até sem ver, né? Mas enxergar o mundo de outra perspectiva. Essa possibilidade, nossa, isso é isso abre uma reflexão, isso me tocou de uma forma, assim, quantos de nós que enxergamos, né, que temos a possibilidade, somos videntes, enxergamos, não somos cegos, né, do ponto de vista emocional, né, do ponto de vista da sensibilidade, da empatia, né, então essa fala dessa pessoa, do grupo, é fantástica, sim, né, sim. É de uma percepção profunda, né, e muito verdadeira. Como é a reflexão, é como é a nossa vida no dia a dia, né? Que a proposta da biodança é um caminho evolutivo, né? Aí o Rolando sempre falava que a biodança não é revolucionária, é evolucionária. Então, é uma possibilidade de enxergar o mundo de uma maneira mais plena, né? Enxergar mesmo. Enxergar com todos os sentidos, enxergar com emoção, enxergar não somente com o raciocínio, sino com a emoção, com o sentimento. Essa possibilidade de não estarmos departamentalizados, divididos, né? E de poder ter essa receptividade maior, mais ampla, né? Nossa, é comovente ouvir você falar de uma pessoa que não tem um dos sentidos que atualmente eu sempre falo, nós falamos nos grupos que fazemos algumas vivências com vendas justamente para minimizar esse sentido, que é o sentido da visão, porque vivemos praticamente numa ditadura do audiovisual, principalmente do visual. Então, como é retirar as pessoas que não têm essa possibilidade de olhar, de ver, né? E como a biodança pode contribuir para a pessoa ver de outra maneira, para a pessoa enxergar de outra maneira, de uma maneira muito mais com o coração, e viver mais plenamente. É emocionante. Muito, realmente. Muito. Esse depoimento é muito revelador, é muito comovente. Né? E muito verdadeiro no sentido de que, de alguma forma, todos nós temos deficiências de percepção, né? Principalmente de percepção afetiva. Sim, principalmente. E como o processo da biodança, ele pode trazer essa capacidade de enxergar, né? Inclusive para quem pensa que enxerga muito bem. Né?
Pois é, mas eu queria voltar um pouquinho, é minha vez de perguntar agora, né? Eu vou perguntar. Queria, Olguita, voltar um pouco ao início, a tua experiência pessoal na biodança. Qual que foi, o que você sentiu, assim, você falou que atingiu o céu, né? Achei maravilhoso essa síntese que você fez. Mas, assim, as primeiros benefícios concretos que você sentiu durante esse ano. Você falou que um ano que você esteve aí querendo iniciar a formação, né? A Mariana está entrando agora, né? Acabou de entrar agora, a Lois também. Elas são facilitadoras, a Lois é facilitadora há bastante tempo, uma amiga muito querida no sul da Bahia, né? E a Mariana está iniciando a formação agora, não? Então, como é interessante quando a gente quer espalhar essa semente, né? E por quê? E como impactou essa semente em você? Por que que como você se sentiu? Qual foi o primeiro benefício? Vamos ver. Bem específica a pergunta. Bom, fisiologicamente falando, eu tinha a mão muito gelada e suava muito. E eu tinha uma certa vergonha de tocar a mão das pessoas, porque quando a pessoa toca, fala, sua mão é tão gelada. E com o tempo eu percebi, fazendo a biodança, que minha mão já não estava tão gelada e não suava tanto. Né? Isso foi uma coisa que depois eu percebi. Em termos psicológicos, emocionais, eu sempre fui tida assim como uma pessoa, é chorona, é Maria Manteiga Derretida. Então, eu era muito seca, porque eu não dava parabéns para ninguém. Porque se eu desse parabéns por qualquer coisa, eu sabia que eu ia chorar. Então, para não ser considerada uma pessoa chorona, ridícula, eu não, eu me, né, eu passava de fazer de conta que eu não sabia daquela pessoa. E na biodança, eu aprendi que eu não era manteiga derretida nem chorona. Eu era emotiva, que as coisas me tocavam mais que os outros. Né? E realmente tudo me toca muito profundamente. E aí eu comecei a chorar quando eu tinha vontade de chorar numa reunião de serviço. E fui. Então, eu aceitei essa vulnerabilidade não como uma fraqueza, mas como uma fortaleza. Porque chorar não é para os fracos, é para os fortes. E eu passei a não ter mais vergonha disso. Então, às vezes, eu estou dando uma aula e aquilo me emociona, eu choro. Aliás, eu já até aviso, olha, eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu vou, em algum momento, chorar aqui, vocês não se preocupem, porque a biodança me proporcionou isso. Então, eu acho que esses dois pontos, e também uma outra coisa foi descobrir uma alegria dentro de mim, né? Aquela frase de Rolando que ele fala que é descobrir aquele segredo que você escondeu dentro de você. Então, eu descobri esse segredo sendo a alegria, uma coisa que eu tinha, e como eu não podia chorar, então eu escondia, eu parecia uma pessoa muito fria, muito gelada, quando na verdade eu não sou nada disso. Então, esses dois pontos foram o que mais destacou, assim, não foi nem nenhum ano de biodança, isso foi muito rápido. Então, Que mais? possibilidade de você expressar a sua emoção, expressar quem você era Uhum. e ponto final. Claro. E é isso aí. O que nós chamamos de assumir a própria identidade, quem somos, o direito de ser quem somos, né? Porque muitas vezes o convívio social, muitas vezes nos leva a vestir a colocar várias máscaras, e chega um ponto que muitas vezes a pessoa, depois de muitos anos de vida, assim, de convívio social, acaba esquecendo de quem que é, e aí a violência nos propõe esse assumir como você realmente é. E assumir, como você acabou de falar, uma vulnerabilidade como uma fortaleza imensa, que nem todo mundo tem, né? Chorar é para os fortes. Gostei. Gostamos.
Mas você começou a Exatamente. falar sobre seus projetos sociais e a gente interrompeu. Interrompemos, então vamos. Vamos lá. Pois é, então eu fiz a biodança com os deficientes visuais. Nós paramos em dezembro de 2019, porque o grupo foi ficando muito pequeno, e vocês sabem que do grupo muito pequeno, a gente acaba ficando muito limitado nos exercícios, nas trocas, né? Não tem como expandir. Mas, de todo jeito, ele ia parar, porque 2020 veio a pandemia, não ia ter, ainda mais trabalhando com deficiente visual, que toca, né? É difícil. Então, eu parei esse período todo e agora eu estou, na verdade, retomando esse trabalho. Eu estou fazendo uma vez por mês com eles, lá na Biblioteca Braille. E aí, quem estiver me ouvindo aqui, gente, que foi de Brasília, que conhece uma pessoa com deficiência, fale da Biblioteca Braille em Taguatinga. Ela fica em frente ao metrô de Taguatinga Centro. E tem um monte de deficientes que vivem enclausurados dentro de casa, não saem. Né? Tem tantas dificuldades para o deficiente visual sair, né? Por exemplo, nesse tempo que eu fiz com eles, eu fazia aos sábados, e muitos não iam participar por conta de ônibus, que aí já reduz a quantidade de ônibus, dependendo do lugar que você vem. Não tem tanta gente na rua para te orientar onde que está o ponto. Então, isso tudo foi dificultando a gente também continuar, né? E agora eu já faço no meio de semana, estou fazendo uma vez por mês, a semana que vem eu vou fazer com eles, exatamente para trabalhando essas questões. Mas a pandemia tirou muito as pessoas de muitas atividades, e eu não sei porque a gente ainda não conseguiu trazer as pessoas para a vida coletiva. Eu tenho sentido essa dificuldade. Mas estou lá na Biblioteca Braille novamente, com esse grupo. Já dei uma aula, vou dar outra esse mês. E quais são os dias? Qual é o dia da semana? Qual é o horário? Fala pra gente. Está sendo dia de quarta-feira, de 3h30 até às 5 horas, mais ou menos. De 3h30 às 5 horas. Dia de quarta-feira. Mas esses dias também, às vezes, pode mudar, porque pode ter outros eventos lá, ou pode não aparecer ninguém naquele dia. Então, eu estou sempre conversando com o pessoal lá da Braille. Mas fica esse convite. Conhecer um deficiente visual, avisa para eles que existe esse lugar, que tem dança de salão, tem dança circular, tem círculo de leitura, de poesia, tem um monte de coisa, além da biblioteca com livros em braille. Mais alguma coisa que vocês... Tem gente entrando. A Carol, Cafero, Carolina, a Tânia. Nossos amigos, um casal muito querido de Itabira, eu estive conversando essa semana passada. Bem-vindos. Sim, um abraço para minha querida Leda, a minha amiga querida. Tânia também está aqui, a Lois também acompanhando a gente. Mariana, Cleide, muita gente aqui acompanhando a live. Márcio, NPA Andrade, não sabemos o nome. Biodança Titos, eu Tito. Marilena, Ângela Correia, sejam todos bem-vindos. Suelen também. E a Carla, que também estava aqui desde o começo. E quem está chegando agora e não pegou o início, não tem problema, porque a partir de amanhã, toda essa live vai ficar disponível aqui no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser acessar, e também depois divulgamos pedacinhos da live, né? Porque às vezes a pessoa não tem tempo para assistir uma live inteira, assiste. Fazemos alguns recortes. Sim, interessantes. E visitem nosso canal do YouTube, porque está muito interessante. Tem uma quantidade enorme de conteúdo, sempre com um foco na biodança e sempre com a linguagem bem clara, bem direta, bem acessível. A gente fala sempre, é um papo descontraído sobre biodança e como a biodança
se mistura com a nossa vida no dia a dia. Trazer a biodança, isso é muito importante, trazer a biodança para nosso dia a dia, o que a gente chama de radicalização da vivência, que a gente vivencia no salão da biodança, uma vez por semana, a gente traz para o dia a dia, para a nossa vida, para enriquecer a nossa vida e ampliar e realmente viver uma vida mais plena, que essa é a proposta definitiva da biodança, né? E a Olga, que está conversando aqui com a gente, além de trazer a biodança para o dia a dia, a Olga leva a biodança de uma forma mais ampla, para pessoas que, em geral, teriam mais dificuldade de participar de um grupo, de ter regular, acesso, né? Como as pessoas que têm deficiência visual, ou, no caso, aqui no DF, pessoas que moram em cidades satélites e que teriam mais dificuldade de participar de um grupo, seja por questão de transporte, seja por questões financeiras, enfim. Então, a Olga tem essa vontade, esse desejo, não mais que um desejo, ela realiza, né, o trabalho dessa forma, ampliando, amplificando a biodança. Então, Olga, fala mais um pouquinho para a gente dos seus grupos, do grupo social, né, dessa vontade, desse desejo de trabalhar com a biodança em outros locais. Eu quero só complementar essa parte da deficiência visual, que foi uma coisa que a gente percebeu também, eu e Rita, a dificuldade de fazer exercícios no chão. Tem uma dificuldade muito grande. E aí a gente começou a perceber que era preciso perguntar o que era melhor. Fazer em pé, fazer sentado. O chão é uma coisa muito complicada para eles, sabe? A gente encerrou algumas coisas assim, a princípio, até pelo ambiente, que a gente tinha que levar tapete, tinha que levar muita coisa, porque o espaço, quando você entra para um campo social, é o que você tem. E você vai fazer conforme tem. Mas a gente percebeu que ir para o chão é uma dificuldade. Então, eles nos falaram, a gente prefere coisa sentada porque a gente tem mais segurança. Então, você tem que sair mudando os exercícios. Eles não perdem a importância, a profundidade, mas você tem que adaptar. Você está de uma outra forma, né? Você vai fazer coisas mais sentadas, como trabalhar com um cadeirante. O meu sonho, na verdade, um dia, eu conseguia agrupar em uma sala todas as deficiências. O cadeirante, o surdo, o mudo, o deficiente visual, sabe? Poder trazer isso tudo. Como eu não sei fazer a linguagem de Libras, eu ainda tenho que aprender para poder convidar os deficientes auditivos. Mas eu acredito que é possível que eles sintam a música, que eles sintam tudo. Né? Eu tenho muita vontade disso, e isso ainda vai acontecer. Porque como meus grupos são abertos, quem chegar está bem-vindo e pronto. Né? Então, essa questão das vendas, né? Uma amiga da biodança, ela é professora de terapia ocupacional na UNB, e ela falou, Olga, eu quero levar meus alunos para que eles tenham uma vivência com os alunos da biodança com deficiência visual. Então, nós levamos esses alunos jovens, e uma parte da aula, nós botamos vendas. Gente, pensa a emoção desses jovens de 18, de 20, 22 anos, tendo que fazer aquela aula junto com os deficientes visuais, com vendas. Não foi só fechar os olhos, nós colocamos vendas. As partilhas foram, assim, no final da aula, intensas. Porque eles perceberam ali que eles iam lidar com esse público, né, terapeutas ocupacionais, e como era difícil, né, sentir as pessoas só pelo toque. Foi muito profunda essa aula, sabe? Foi uma experiência tanto para os deficientes visuais que puderam ser escutados, né, de falar das suas dificuldades. São tantas que realmente, mas principalmente a dificuldade familiar, sabe? Porque tem gente, e isso é muito difícil para a família quando você vê um membro perdendo a visão, e às vezes aquilo pode ser uma coisa hereditária, o pai já perdeu, um filho vai perder, o outro vai perder, né? A gente tinha
caso de dois irmãos que nasceram cegos mesmo, e um ainda era autista. Então, você ter isso tudo na família é muito complicado, gente, sabe? É uma coisa assim que só vivenciando com esse público para você entender. E aí você não é ter pena, não é isso. É você pensar assim, como que eu posso auxiliar essa pessoa a viver melhor? Atravessar uma pista, dar um copo de água na mão quando é preciso, enfim. É uma experiência que eu acho muito legal. É um convite que eu faço para o pessoal que está na formação de biodança. Eu estou voltando com esse grupo, mas eu quero que, se possível, as pessoas, uma vez ou outra, vá lá me ajudar até como monitor, porque quando você conhece a biodança fica mais fácil, né? Veja, lá eu tenho hoje 6 ou 7 alunos. Eu tenho que ensinar para cada um aquele movimento, então tem essa quebra da aula. Então, quando você tem mais gente, fica melhor, né? Fica mais dinâmico para fazer. Agora, sobre os grupos sociais. Quer falar, Sheila? Deixa eu fechar aqui. Porque você tocou num ponto aí importante que me tocou aqui, né? Que é você, por meio de uma amiga, que era professora da universidade, da UNB, alguns alunos, né, da terapia ocupacional foram, né, fazer aula com o grupo de deficientes visuais e usaram vendas. Esse eu achei muito interessante, Olga, porque colocar essas pessoas no lugar da empatia. E todos nós, humanos, todos nós precisamos muito do aprendizado afetivo, da empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas quando se trata de pessoas que estão num processo de formação, como é o caso, né, para ser um terapeuta ocupacional ou um facilitador de biodança, né, que vai trabalhar com pessoas, isso fica muito mais importante, né, que isso que você está colocando, até uma oportunidade, um convite para futuros alunos, né, ou alunos da escola de formação de biodança, porque é uma oportunidade, né, de entrar em contato com esse sentimento, sim, de se colocar no lugar do outro, né, importantíssimo. Então, eu achei... Mesmo que seja por um tempo limitado, porque é claro que vai ser impossível me colocar no lugar de uma pessoa que perdeu definitivamente na sua vida a visão, que é um sentido tão fundamental para nós, para todos nós, e aí tá importante, né? E aí, mas viver essa experiência, vivenciar, né? Falando em termos de biodança, tá? Vivenciar plenamente essa experiência, esse momento, essa sessão de biodança ou alguns exercícios dentro de uma sessão em igualdade de condições, vamos dizer assim, é fundamental, claro, porque senão como eu vou sentir o que o outro sente se eu tenho lindo, bonito, maravilhoso, todos meus 5 sentidos e alguns mais em cima, assim, disponíveis, não? Então, nossa, muito, muito interessante. Muito interessante. E eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Como você pensa que seria possível? Pode ser um sonho, pode ser vamos viajar aqui. Como seria o possível e como seria o ideal nos cursos de formação de biodança viabilizar esse trabalho social, viabilizar mesmo esse trabalho social para quê? Para que não seja um trabalho simplesmente voluntário, que possa de alguma maneira ser remunerado, que de alguma maneira seria através de instituições, seria através dos PICs, das práticas integrativas de saúde. De que maneira você acha que seria uma forma mais apropriada para a gente começar a levar a biodança para a periferia, pessoas que têm menos recursos e pessoas que têm deficiências, algumas deficiências físicas. Como você pensa que seria talvez o possível e que seria talvez o ideal? Olha, uma vez que a biodança está na Pix, já é um grande avanço, né? Então, biodança, arte terapia. O ideal é quando a gente encontra
vai trabalhar em alguma instituição que já tem essa parte gestora mais organizada, porque aí talvez ela consiga, por meio de emenda parlamentar e outras formas, de conseguir que esse nosso trabalho seja remunerado. Porque, falando agora dos meus trabalhos sociais, muita gente procura e, por algum motivo, não consegue participar. Né? Eu tenho o meu grupo regular aqui em Taguatinga Sul, eu tenho uma procura de pessoas que falam que querem vir para a biodança. Não sei se porque não conhece ainda, ou porque o que é fora do plano não é tão qualificado. Tem muitas coisas que eu ainda não consegui ter uma resposta. Então, quando você vai se eu estou aqui em Taguatinga, então eu estou atendendo um público que, de alguma forma, tem um poder aquisitivo, que pode pagar, e ainda não está chegando. Né? Quando eu vou para a cidade satélite, eu pego um público mais diferenciado. Por exemplo, eu fiz 1 ano na Samambaia sem cobrar nada. No ano seguinte, eu conversando com a instituição, a gente entendeu que era preciso que as pessoas contribuíssem. Então, eu pedi uma contribuição de R$ 50 por mês. Quem pudesse pagar. Então, tinha gente que dava 50, tinha gente que dava 25, tinha gente que dava 30, tinha gente que não dava nada. Não tem problema, porque o meu trabalho iria continuar. Era apenas para custear ali gasolina. Então, a instituição tentou me incluir no projeto deles e não conseguiu. Mas ela ainda continua tentando fazer isso para que a gente possa realmente oferecer gratuitamente ao público, mas que o facilitador ali, o terapeuta, como outros que trabalham lá, recebam alguma coisa, alguma ajuda. Né? Mas isso, olha, é emenda parlamentar, é conversa na Câmara Legislativa, tudo isso. Sabe? É um trabalho. Ontem mesmo eu dei uma aula lá, né, numa creche, e a gente começou a conversar dessas questões. Falta creche em Brasília. A coordenadora falou, quando vai para as reuniões, o governo fala, não precisa de creche porque a sociedade não está demandando isso. Mas você vê no noticiário o tempo todo mães desesperadas atrás de creche. Então, é uma coisa que você tem que trabalhar politicamente. Não tem jeito. Para a gente fazer o social, a gente tem que trabalhar politicamente. Né? Junto com a Câmara Legislativa, ali conversando com um deputado ou outro. Então, é isso que a instituição que eu uso tenta fazer. Uma delas. Né? Porque, às vezes, eu dou em vários locais da Samambaia. E as pessoas também têm uma questão que elas acham que tudo tem que ser dado. Elas não querem contribuir com o mínimo. É lógico que, nossa, do público que eu trabalhei, tinha muita gente desempregada, tinha gente que não tinha condição de pagar água, luz, sabe? É um quadro, assim, complicado também. Mas a gente precisa, por um lado, estimular as pessoas. Se ela consegue pagar uma manicure toda semana, ir ao salão toda semana, por que ela não consegue investir na sua saúde emocional e mental? Então, essas coisas a gente tem que ir soltando. Por isso é que eu uso o espaço da biodança e uso mesmo com o aval da fala de Rolando como um espaço político de defesa do meio ambiente, de defesa da democracia. Aí você pode me perguntar, mas como que você fala de democracia e dança democracia numa aula de biodança? Caminhar pela vida, caminhar em busca da sua liberdade, da sua autonomia, uma roda de compressão e descompressão da mão. Você pode trabalhar a questão da democracia, a questão do autoritarismo, do abuso doméstico. Isso tudo eu levo para minhas aulas. Eu não fico. Eu gosto muito de novela. Então, quando eu assisto uma novela que é muito boa, eu levo aquele personagem para a aula. Por exemplo, trabalhei várias aulas do personagem da Maria Bruaca do Pantanal. Porque nesses grupos, a gente tem uma dificuldade, que Sheilinha já falou isso no trabalho dela, que é a partilha verbal. Você vai passar 1 ano e todo mundo vai dizer foi bom, foi legal, me senti muito bem, mas sempre isso raso. E eu tinha que encontrar
encontrar formas de fazer isso. Então, eu entro com arte-terapia, porque tenho formação na arte-terapia, com palavras, com desenho, com pinturas, com imagens. E aí eu comecei a trazer os personagens da novela. Quando eu trouxe o personagem da Maria Bruaca, quase que a gente não dava mais a aula, porque foi o momento das pessoas falarem o quanto o exercício de dar limite fez diferença na vida dela, porque ela deu um monte de não que não dava 50 anos, a 60 anos no relacionamento. Então você pensa, não, novela é coisa de gente, não. A teledramaturgia no nosso Brasil, ela chega à população. Quando é uma novela bem feita, aquilo causa efeito. E esse personagem, eu pude trabalhar não só a Bruaca em termos de esposa, mas a Bruaca em termos de vó, em termos de mãe, né? Que faz tudo, aceita tudo e é, de alguma forma, abusada também, ou abusado. Então, esses conteúdos vão chegando. Aí a biodança ganha esse espaço social. Né? Você leva a uma constituição e começa a falar desse livro para essas pessoas. Pode... Não, porque você está tocando uns pontos aí fundamentais. Preciosos. Preciosos. É. Porque a gente fala muito da biodança como um instrumento, uma ferramenta de transformação existencial, né? De viver uma vida mais plena, de ser protagonista da própria vida. Mas você está falando do lugar da biodança como lugar de transformação social, né? De transformação do comportamento de grupo social, né? E o Rolando trazia realmente a importância do papel da biodança também no social. Uma ferramenta para mudar o mundo. Para mudar o mundo para um mundo mais amoroso, para um mundo mais afetivo e para uma vida mais plena, que é o que todos nós queremos, ou deveríamos querer, né? Porque se não tem isso, não tem nada, né? Nós estamos vivendo, estamos durando, né? E aí a biodança vem a preencher esse espaço, né? Mas depende como que a gente, vamos dizer assim, serve a biodança, né? Porque para diferentes públicos a gente tem que apresentar e servir e entregar a biodança e abrir as portas da biodança de uma maneira diferenciada, claro. É como você falou quando estava falando dos grupos com deficiência visual, que você precisava fazer algumas adequações mesmo dos exercícios em função, né, do grupo. Então, com certeza, a linguagem, é brilhante isso que você está colocando. Você pegou uma personagem de novela, né? Trazer a dramaturgia, uma personagem, para estimular a fala, né? Para estimular a fala das pessoas. É o que eu faço na minha escola. Eu sou professor há 30 anos, sou professor e professor há 20 anos na escola pública. E eu faço esses links, porque senão você não consegue acessar as pessoas, você não consegue abrir a porta para se encontrar. E a biodança é um encontro. Então, claro, sim, utilizamos esse recurso para poder chegar a diferentes públicos, né? Não vamos ir com uma linguagem acadêmica para pessoas mais que têm uma formação escolar menor ou mais deficitária, né? Com certeza. Que bom, né? Que bom, que bom. Desculpe, interrompemos. Olga, pode. Mas realmente foi um ponto muito interessante. Então, dentro dos grupos sociais, a gente encontra também muita resistência por causa da religião. Né? A religião ela é boa, mas a gente tem que ter cuidado. Então, muitas pessoas não participam porque acham que aquilo tá indo contra a religião. Por outro lado, eu já escutei relatos assim, na primeira aula de biodança, eu encontrei Deus aqui. Então, assim, são coisas que eu escuto que eu falo, gente, não dá. É muito intenso o que você vive dentro da biodança, sabe? Então, a gente tem que divulgar mais. Eu não sei como, sabe? Porque eu vejo tantas pessoas precisando, muitas querem, e não sei se ainda é um efeito da pandemia que a gente não consegue se levantar da cadeira, sair de casa e ir em busca de alguma coisa. Mas
a gente vai tentando, porque é um espaço que a gente precisa trabalhar a biodança nesse contexto social. Né? Como é que eu vou para um ambiente social que eu tenho mães que têm filhos presos, ou têm esposas que têm maridos presos, e eu não vou falar de um congresso, de uma medida que deve estar acontecendo hoje, que é a privatização dos presídios. Eu tenho que falar disso para esse povo, para eles entenderem que isso vai afetar a vida deles, né? Eu tive mães, por exemplo, que têm filhos homossexuais, filhas homossexuais. Isso é um medo muito grande na vida de uma pessoa que tem um filho homossexual, não porque seja um defeito, porque seja errado, mas pela violência que esse ser humano corre risco nas ruas. E aí a gente não vai falar do que está rolando no Congresso Nacional, que é proibir a união homoafetiva, porque a biodança não é o espaço político. Não, eu preciso falar. Como é que eu falo? Eu boto uma roda de cardume, aquele exercício do cardume, e que se a gente ficar longe, eu estou correndo risco, mas se eu estou junto, eu estou protegido. Né? Eu boto um caminhar de determinação para a gente lutar pelos direitos do outro. Se eu não falar disso, eu não estou trabalhando o princípio biocêntrico, eu estou fazendo qualquer outra coisa. Então, assim, eu não consigo desvirtuar, sabe? Eu sempre que eu posso, eu trago isso para dentro de uma roda de biodança, aquele momento da partilha, né? Como eu falei, eu trago a novela, então, por exemplo, essa novela das 8, ela fala naquele moralismo da família. Eu levo para lá, como é que pode uma família tão moralista que mata os outros para ter mais poder? Então, aquilo vai saindo das pessoas, elas vão de alguma coisa. Eu não estou falando de partido, eu não estou falando de político, eu estou falando de uma coisa que é muito importante, que é a Constituição brasileira, que se eu não cumpro ela, eu não cumpro a Bíblia. E ali no meu grupo eu tenho pessoas religiosas. Então eu tenho que ir levando isso e a gente vai dançando, brincando, mas de alguma forma aquilo vai ficando no inconsciente da pessoa. Então, pode até muitos facilitadores achar que eu estou louca, mas essa é a minha forma de trabalhar. Não consigo me desvirtuar desse. Fantástico, Olga. Parabéns. Nossa, que nós estamos aqui, nós não conhecíamos, né? Não conhecemos assim de perto o seu trabalho. Estamos aqui surpresos e assim admirando o que você está fazendo. É muito lindo e muito inteligente. É muito inteligente da sua parte, porque precisa fazer sentido para as pessoas. Se não faz sentido, se não fala a língua, se não está conectado à realidade, né? E a realidade também do que está acontecendo na política, do que está, enfim, as condições, né? As crenças e tudo mais, não faz sentido. A biodança tem, para estar num lugar e fazer sentido, ela tem que dialogar com tudo isso. Com certeza, tem que estar inserida na realidade, senão está elitizada aí fora. É uma fantasia e está fora, né? Está fora da realidade das pessoas. Aí como que vai se inserir se está tão fora ou tão elitizada? Que aqui já está bastante elitizada, por isso o título da nossa live de hoje, como levar além, porque a gente trabalha muito a transcendência na biodança e as pessoas pensam muitas pessoas pensam que vou sair voando, o que será a transcendência? Ir além, será ir para outros planetas? Não, a transcendência é ir além do plano piloto, por exemplo. Essa é uma transcendência que precisamos fazer. Precisamos fazer, e você está indo além desse limite, né? Enlarguecendo, como decimos na Bahia, né? Ampliando esse limite que é necessário ampliar, porque senão vai ficar reduzido e ficaremos em um gueto eterno, né? E em uma elitização eterna, né? Uma coisa que me incomodava na biodança, quando eu comecei a fazer, e eu desabei no dia da aula do professor que falava de biodança social na formação, foi que eu não via negros na biodança. Sim. Poucos homossexuais.
eu não via ninguém com uma renda muito baixa. E aí, isso também me faz vir para esse lado de cá. Porque aí eu insiro esse grupo que está excluído, de alguma forma ele está excluído. Ele não tem condição de pagar, ele não tem condição de pegar um ônibus e sair do lado norte da sua cidade para o sul. Então, assim, eu me sinto talvez nesse dever de fazer isso, de alguma forma. De levar uma vez por mês, mas levar. No primeiro semestre, eu fui em várias ginásticas nas quadras da Samambaia, mostrando a biodança. Então, eu ligava para os professores, conseguia os contatos de todos eles, falava, eu posso ir aí dar uma aula de biodança, falar um pouquinho? Ia, dava aula, quer dizer, tinha 30 pessoas, 40, elas vão conhecer. Quando ouvi falar, falando, eu já fiz isso. Né? E a gente vai levando, o público é tão grande, olha o tamanho de Brasília. Nossa! Olga, o tempo voa, como eu tinha te falado. A conversa é boa e aí o tempo voa. Então, a gente está chegando ao final, né, desse nosso encontro. Podemos ter outros, porque muito rico, nossa, muito rico e interessante, e trazendo elementos e trazendo situações muito diferentes, né? E importantes, que a gente pode trazer mais aqui. E agradecemos muito a tua disponibilidade, o teu trabalho belíssimo, essa sua vontade, esse seu desejo, essa sua capacidade de realização, né? Que é muito, muito incrível, muito linda. Sim, estou permeado por um amor muito grande, né? Sim, a comunidade e a biodança, né? O que realmente a biodança propõe. A biodança é uma ferramenta para mudar o mundo, para um mundo mais amoroso. E diversa, né? Com certeza. Com certeza. É assim. Então abrimos, né? Abrimos para você falar alguma coisa que você ainda queira falar, para que a gente possa se despedir. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade de trazer esse mundo que está longe do plano piloto, desconhecido ainda, mas muito forte. E eu espero que tenha sido útil para quem está assistindo, né? Que quem for das cidades satélites de Brasília, saiba que existe esse trabalho, né? Tem nossa amiga Edi lá no Gama também fazendo esse trabalho, então ela pega ali, pega Recanto, pega Santa Maria, Gama, mas a gente ainda precisa divulgar muito, porque chegam em pequenas quantidades, e a gente precisa aumentar essa roda cada vez mais. Eu agradeço muito o trabalho de vocês, está sendo útil para todos nós. Todos nós. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Olga. Nós agradecemos a tua presença. Então, uma live super rica, uma experiência fantástica da Olga. Muito obrigada mesmo. Sim, e este também, nosso intuito, de diferentes maneiras, levar a biodança para o mundo, né? ampliar esses horizontes da biodança, que a biodança é muito boa. Desculpa, te interrompi, Olga. Eu só queria agradecer a Biblioteca Braille, que cede o espaço, ao Galpão do Riso, na Samambaia, que também já me cedeu o espaço, a Associação Maria de Nazaré, na Samambaia, a Escola Classe 502, na Samambaia, 501, enfim, todos esses espaços que tem aberto para a gente divulgar esse trabalho. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram durante toda a live, uma parte da live, enfim. Sim, lembrem que a partir de amanhã estará gravada então, nos 3 canais. Facebook, nosso Facebook do Bio2, no Instagram e também nosso canal do YouTube, que tem muitos conteúdos lá, muito interessantes. Sim? Um ótimo final de semana, gratidão, excelente final Olga. De semana, beijo no coração. Olguita, maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho.